Quais foram as lições que eu tirei deste livro Orgulho e Preconceito para a minha vida? Sejam muito bem-vindos ao meu canal, meu nome é Vanessa e nós vamos conversar um pouquinho hoje sobre qual riquíssimo é este livro. Eu não sei se vocês amam também este tipo de leitura clássica. A primeira vez que eu me despertei com este livro, eu me apaixonei e hoje eu não fico sem a leitura dele. Eu sempre estou lendo, virou aquele livro de cabeceira. Essa edição que eu tenho é a edição da Antofágica, ela é bem recente. E uma das principais lições que eu tirei deste livro e que eu fiquei meditando por muito tempo foi a do autoconhecimento, principalmente na personagem da Elizabeth Bennet, porque quando a gente vai lendo o livro, a gente se espelha naquele personagem, a gente realmente entra no personagem. E eu ficava muito admirada em certas cenas, da história, quando ela tipo, se recolhia mesmo, ela ficava aquele tempo sozinha, e ela ficava refletindo sobre a vida, ia repassando seus pensamentos, ia pensando, ia acusando, ia se perguntando, sabe, aquele diálogo com consigo mesma, sabe, aquele diálogo consigo mesma. Então ela ficava ali dialogando, né, e nesse diálogo ela ia se conhecendo, ela se conhecia como ela era, ela ficava naquele conflito interno quando eu me lembro, eh, da cena da história quando ela está na casa de Charlotte, depois que a Charlotte já tinha, se casado com Collie, e está toda aquela trama, que o senhor Darcy tá lá e já enfim. E aí depois que ele faz o pedido de casamento para ela e ela recusa, ela se se fecha no mundo dela e ela fica ali, pensando e pensando, e ela vai refletindo vários pensamentos dentro dela mesmo. E ali vem aqueles questionamentos que ela faz se autoconhecer. E ao mesmo tempo também ela vai se questionando do comportamento dele. E desta o que eu acho mais incrível desta história, e de todo o contexto clássico também, principalmente dessa, é o comportamento educado e ético das pessoas. Por mais que essa é outra lição também que eu tirei, né, a segunda lição, podemos dizer. O comportamento ético e cordial das pessoas. Então eles eram muito cordial. Por mais que eles estavam nervosos com algumas situações inaceitáveis, de nenhuma maneira eles agiam, a fim de atingir o outro. Eles não agia, a fim de ser ríspido, de ser grosseiro com o outro, mas quando eles precisavam falar, de alguma maneira sério, mas que queria que os outros soubessem da sua intenção, eles faziam da maneira mais educada possível, da maneira mais cordial, educada, pacífica. E não é porque era uma história clássica, mas é algo de se admirar e de trazer para a nossa vida. Esse foi um dos pontos também que eu fiquei refletindo. Eh, eu fiquei pensando assim, em muitas situações da minha vida, e talvez você pode se identificar também, a gente, se irrita com o outro, há algo que nos incomoda, que a gente quer conversar com os outros, com o nosso próximo, com o nosso companheiro, com o nosso amigo, e muitas vezes a gente perde a cordialidade. A gente perde, a fala cortês, a gente perde a educação, a gente fala de qualquer maneira. E é uma coisa que a gente deveria trazer para a nossa vida, realmente aprender a se comunicar com educação. Eu tenho tentado muito trazer para a minha vida
esse simples, maneira de pensar e de agir realmente. O falar por favor, o agradecer, o dizer com licença, eu estou incomodando. Realmente agir com intenção e com educação. Algo que no dia a dia passa despercebido, a gente já fala de qualquer maneira: "Ô fulano, por que que você não presta atenção?", sabe. Então voltando aqui, que eu estava falando do autoconhecimento, a capa do livro Orgulho e Preconceito, quando eu ainda não conhecia a história, a primeira vez que eu me deparei com o nome desse livro foi no ensino médio, quando o meu professor de língua portuguesa estava estudando sobre o romantismo da época. E citava muito trecho desse livro e sobre Orgulho e Preconceito. E aí eu pensava comigo: "Ai meu Deus, eu jamais vou ler esse livro, porque ele deve ser muito brega, deve ser muito chato, um livro sobre romantismo, meu Deus". E eu me arrisquei a ler, e quando eu li, eu me apaixonei. Eu nunca mais larguei esse livro. Depois que eu ganhei essa edição do meu esposo, meu Deus, ele fala que que eu fico mais com o livro do que com ele. Brincadeiras à parte, mas é uma história que ele se tornou meu livro favorito. E é aquela história que traz muitas reflexões para a nossa vida. Quando eu termino de ler alguns capítulos, eu sempre paro e fico assim pensando na coragem de Elizabeth, na sua ousadia, naquele pensamento à frente da sua época que ela tinha, naquele convívio familiar gostoso, naquela união, sabe? Naquele diálogo, íntimo que ela tinha com a irmã dela. E são algo que a gente deve refletir e absorver as coisas boas e trazer para a nossa vida. Então, quando chega naquele já no desenrolar do livro, quase no finalzinho, que ela está ali refletindo muito sobre os seus sentimentos com o senhor Darcy, e ele também, com certeza, posteriormente, refletindo, depois que ele escreve aquela carta, né, comentando qual estúpido ele teve de pedir a mão dela em casamento daquela forma tão brusca, e ali eles ficam naquele conflito e ela fica naquele conflito tão interno que me chama a atenção. Então ela revisitou todos os seus sentimentos e todas as suas crenças, o seu saber, e deixou cair por terra, porque depois ela percebeu que, na verdade, não se passava do orgulho e do preconceito dela, e também do orgulho dele. Então, o orgulho e o preconceito dela, o orgulho dele e também o preconceito, então gira em torno desses 2 sentimentos ruins, podemos dizer, ao qual estava, eh, podemos dizer de certa forma, apagando a visão dela de enxergar, quem realmente era o senhor Darcy. E de certa maneira, ele também, porque na sua intenção ele estava achando que estava fazendo a coisa certa e não estava, não estava, né. Só que ele seguiu seus princípios. Outra coisa também, terceira lição, ele seguia os seus princípios e seguia os seus valores muito afins. Então, naquela época, os valores eram inegociáveis, coisa que no dia de hoje, se a gente não autoconhecer mesmo quem é a gente por dentro, o que a gente quer, o que a gente espera do comportamento do próximo, o que a gente aceita, a gente se atropela, a gente não sabe o que a gente quer que o outro nos faça, a gente não sabe o que esperar do comportamento do outro, o que esperar daquela situação. E lá era muito bem definido o que era se esperado e não era aceitado de maneira alguma quando aquela situação saía fora daquelas linhas de valores estabelecido pela pessoa. Isso é algo admirável também. Então, quando eles deixam cair realmente o orgulho e preconceito e deixa vir a virtude da bondade e da empatia ali, de olhar para o outro de uma outra forma,
eles percebem que eles estavam redondamente enganados, que eles estavam, eh, eles não estavam parando para pensar de maneira concreta. E aí, para alívio da leitora, graças a Deus que no final eles eles se revelam, eles se deixam cair, se deixam perdoar, o que é algo muito admirável também no autoconhecimento, porque quando a gente se conhece, a gente sabe naquilo que errou e a gente se permite realmente sofrer porque a gente errou, mas se permite perdoar também e continuar. Isso foi algo muito difícil para mim aprender e que eu ainda estou aprendendo. Então, quando acontece algo comigo que eu preciso muito refletir, eu lembro muito da personagem da Elizabeth Bennet. Então, é claro que no final os personagens, eles ficam junto e é aquele romance tão poético, tão realmente romântico, mas algo tão verdadeiro assim, que se passa tempo, se passa reflexões e depois eles ficam juntos de uma maneira tão agradável, tão respeitosa, envolvendo ali a família, envolvendo a mãe dela, que era muito engraçada e louca. Eu morria horrores de rir, das falas dela. Coitado do senhor Bennet, né. Mas me contem aqui nos comentários, qual foi a lição que você tirou deste livro, caso você já tenha lido, para a sua vida. O que você aprendeu dele, o que você inspirou dele. Esse livro, ele me inspira muito de várias maneiras. É aquele livro gostoso de ler que eu posso ler 20 páginas rapidinho. Olha só o que está escrito na capa. Eu poderia ter perdoado o orgulho dele se ele não tivesse ferido o meu. Então, qual forte é realmente, o orgulho destrói muito as vidas, destrói muito a expectativa, as perspectiva, a forma de enxergar o outro. Quando estamos orgulhosos, é como se tivesse uma trava em nossos olhos que impede de enxergar. E ali, quando o orgulho dele feriu dela, aquilo foi um choque. E eles ficaram se chocando o livro inteiro, até eles deixarem o orgulho cair e deixar aflorar realmente os sentimentos bons. Orgulho e preconceito. Uhum. Então, a autora Jane Austen, ela é fabulosa, incrível. Eu já li outras obras da autora também, como Emma, Razão e Sensibilidade também são perfeitos. E exige da gente um olhar muito inteligente, porque a cada vez que eu leio este livro, eu aspiro novas ideias, entendo novos aspectos dos personagens, e realmente Jane Austen, ela tinha um olhar muito crítico à frente da sua época. E é por isso que faz tanto sucesso até hoje, todas as suas obras. Então, por hoje é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui os seus comentários e a sua curtida. Não deixe de se inscrever. E se vocês gostaram deste conteúdo, o que os livros, as lições e se vocês gostaram desse tipo de conteúdo, deixe-me saber aqui nos comentários que trarei mais análises de livros e lições que eu tirei deles.